Fala galera, resolvi fazer esse vídeo aqui para trazer algumas ressalvas aí em relação à nossa dica de número 21, que trouxe uma questão sobre a Lei 9489 de 1984, que é a lei que instituiu o Fomentar, que está vigente, tem até dispositivos novos, mas alguns dispositivos encontram-se tacitamente revogados, tá? E foram abordados naquela questão, assim como o examinador também pode abordar, né, se ele fizer ali a questão sem se atentar para a Lei 11.180 de 90, que foi uma lei que introduziu modificações em relação à Lei 9489 sem revogá-la, tá? São leis que existem aí concomitantemente, a 9489 de 84 instituiu o Fomentar e a 11.180 de 90 ela trouxe algumas modificações, tá? E no que diz respeito aí à questão dos objetivos, ela trouxe aí modificações importantes em relação a 9489 de 84, a 11.180 de 90, ela abrangeu aí objetivos maiores, tá? Ela, diferentemente da 9489 de 84, que restringia o objetivo à área industrial, preferencialmente à agroindustrial, a Lei 11.180 de 90, ela expandiu esses objetivos, então o objetivo do Fomentar não ficou restrito à área industrial. E a questão da estrutura administrativa, houve muita mudança. A gente viu lá na questão, né, a questão cita a lei, né, no seu enunciado, cita a 9489 de 84, então teria que responder como a 9489 de 84, né? Só que muitas daquelas alternativas que a gente ali abordou, os dispositivos são, como eu falei no início do vídeo, tacitamente revogados, tá ok? Então, assim, dificilmente o examinador vai cobrar a questão de objetivo ou estrutura do Fomentar citando aí a 9489 de 84. Por quê? Porque esses dispositivos estão tacitamente revogados pelos dispositivos da 11.180 de 90. Para você ter uma ideia, na questão ali que a gente resolveu na dica 21, a gente ali falou que a diretoria executiva, né, e o conselho deliberativo compunham a estrutura do Fomentar. E o presidente do conselho deliberativo era o secretário de Indústria e Comércio. Hoje não é mais. O presidente do conselho deliberativo, a gente vai ver que mudou. A gente viu também que a diretoria executiva, né, o diretor executivo era o presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás. O Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás não existe desde 94. A gente vai ver hoje que é a agência de fomento do Estado de Goiás que exerce as funções do Banco de Desenvolvimento. E o presidente do então Banco de Desenvolvimento era o diretor executivo. Essa figura não existe mais na estrutura, tá ok? Então pintou objetivos ou pintou estrutura do Fomentar, o examinador vai citar aí, se ele tiver um bom senso, a Lei 11.180 de 90. Vamos dar uma olhada aqui na tela? Deixa eu jogar aqui na tela. Olha só, aqui do nosso lado esquerdo da tela a gente tem a 9489 de 84. E do lado direito, a 11.180 de 90. Olha aqui que fala o artigo 1º da 9489. Fica criado o Fomentar com o objetivo de incrementar a implantação e a expansão de atividades que promovam o desenvolvimento industrial do Estado de Goiás. E no artigo 3º, a 9489 de 84 falava: os recursos do Fundo de Participação, Fomentar, né, serão aplicados em atividades industriais, preferencialmente agroindustriais, mediante apoio financeiro e técnico em empreendimentos considerados prioritários ao desenvolvimento estadual. Falava que só das atividades industriais, né, e preferencialmente as agroindustriais. E falava que o dinheiro ali do Fomentar, de arrecadação dele, também iria para o custeio e manutenção da própria estrutura do Fomentar, inclusive as despesas com o pessoal. Aí vamos dar uma olhada aqui que fala 11.180, que ela veio falando, ela já traz objetivos no plural. Ó que o artigo 1º da 9489 falava do objetivo, e só falava de atividades, aí falava do desenvolvimento industrial. Aqui não. Olha, 11.180 fala dos objetivos, incrementar a implantação e expansão de atividades industriais, também fala que é preferencialmente a da agroindústria, né, que efetivamente contribui para o desenvolvimento econômico do Estado de Goiás. Apoiar, aí já começa a ampliar, apoiar técnica e financeiramente as atividades destinadas ao desenvolvimento dos setores de micros, pequenas e médias empresas. Então aí abarca também as micros, pequenas e médias empresas, coisa que não tinha na 9489 de 84, a 11.180 de 90 atrás.
Apoiar o desenvolvimento de grandes empreendimentos industriais considerados de maior relevância social. Bom, então traz diversos... Opa, saiu aqui, desculpa, pessoal. Traz diversos objetivos. Não fica aí atrelada só na área industrial, né, pessoal? E a questão da composição, que a meu ver aí é o mais importante aí, que ela mudou demais. A composição, aqui na 1180, aqui ó, ela fala a composição do Conselho Deliberativo. E a gente vai vir aqui na 9489, de 84, aqui, ela fala no artigo 8º, era bem pequeno. A 9489, que a gente viu lá, né? Falava, o Conselho Deliberativo será composto pelo secretário de Indústria e Comércio, secretário de Planejamento e Coordenação e secretário da Fazenda, pelo presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás, banco que nem existe mais, como eu já citei, e ainda por representante da Federação das Indústrias do Estado, Federação dos Trabalhadores nas Indústrias em Goiás e na Organização das Cooperativas. Falava que o presidente do Conselho Deliberativo era o secretário de Indústria e Comércio, tá? E falava que tinha um presidente, um diretor executivo do Fomentar, que era o presidente do então existente Banco de Desenvolvimento. Isso aqui mudou tudo. Olha o que fala a 1180, o artigo 6º, o Conselho Deliberativo do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás tem a seguinte composição: secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação, que o presidirá. Então, o presidente agora do Fomentar é o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e de Irrigação. E traz lá o secretário de Estado de Gestão e Planejamento, que já estava, né, também na composição da 9489, o secretário de Fazenda também estava. Acrescenta aí o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos. Acrescenta aí também o superintendente executivo de Indústria, Comércio e Serviços. Antes o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, que era o presidente, agora tem a figura aqui do superintendente. Traz a figura do superintendente executivo de Agricultura, presidente da Agência de Fomento de Goiás, a Goiás Fomento, né, que absorveu as funções do Banco de Desenvolvimento, como eu falei. Um representante de cada uma das seguintes entidades de âmbito estadual nomeadas conforme dispuser o regulamento. Um representante da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, da Federação da Agricultura e Pecuária, Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado de Goiás, Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás. Repare que houve uma ampliação, né, do Conselho Deliberativo do Fomentar. Por quê? Porque o objetivo também ampliou demais, né? Antes só tinha lá os representantes da indústria, né, tanto da federação quanto dos empregados. Como agora abrange aí não só a área econômica da indústria, tem representantes lojistas, né, tem aí a figura aí da Federação da Agricultura, Federação das Associações Comerciais, Industriais. Então, assim, aumentou muito o número de ocupantes, aumentou muito a estrutura do Conselho Deliberativo, né? São muito mais aí cargos, muito mais pessoas hoje que compõem a estrutura do Conselho Deliberativo. E a presidência não é mais do secretário de Indústria e Comércio, tá ok? Vamos voltar aqui para a tela. Peraí. Aqui, pronto. Então, pessoal, tem que se atentar a isso daí. E a questão da diretoria executiva, que antes tinha como diretor executivo o presidente do Banco de Desenvolvimento, acontece o seguinte: o órgão executivo hoje, tá? O CD Fomentar terá como órgão executivo e de assessoramento a Superintendência do Produzir Fomentar. Então, não existe mais a diretoria executiva. Hoje existe uma Superintendência do Produzir Fomentar, que é o órgão executivo, tá? E essa superintendência, ela está onde? Ela está dentro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico de Agricultura, Pecuária e de Irrigação, cujo secretário é o presidente, né, do Fomentar. Então, o órgão executivo está dentro da secretaria, né, que possui como secretário o presidente do Fomentar, ok? E traz também o parágrafo 2º, a advocacia setorial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico de Agricultura, Pecuária e Irrigação promoverá o assessoramento jurídico do Conselho Deliberativo,
mediante prévia manifestação nos autos e participação nas reuniões. Ainda tem uma advocacia dentro lá da secretaria, né? Que tem como secretário o presidente do Fomentar, uma advocacia setorial dentro dessa secretaria para prestar assessoria jurídica, ok, gente? Então, pessoal, o Conselho Deliberativo aumentou e muito. O órgão executivo hoje não existe mais a diretoria executiva, é uma superintendência dentro ali da secretaria que preside o Fomentar, tem uma assessoria jurídica própria, tem representantes aí de diversas áreas econômicas, então aumentou muito a estrutura do Fomentar. Então fica essa ressalva. Na outra questão, a gente trabalhou um disposto trabalhou nas alternativas, considerando que está disposto lá na 9489, mas dificilmente essa questão de objetivos, de estrutura, o examinador vai citar a 9489. Por quê? Porque esses dispositivos estão tacitamente revogados, tendo visto que dispõe a LINDB, né, pessoal? A LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá no início do nosso estudo do direito civil, a gente aprende quando tem uma antinomia, duas normas colidentes, né, dispondo de maneiras distintas, aplica-se aquele critério, hierarquicamente, essas normas, qual é hierarquicamente superior? No caso aí concreto, são duas leis, não tem hierarquia entre elas. Qual é mais específico? Não tem também. É uma norma mais específica. Ambas tratam do Fomentar. O que vale aí é o critério cronológico. A lei 1180 de 90 traz dispositivos mais novos, então eles se sobrepõem. Então fica essa ressalva, tá bom? A gente trabalhou na última questão os dispositivos com fulcro no que dispõe a 9489, mas dificilmente alguns aspectos da 9489 serão abordados, referenciados pelo examinador, porque pode causar aí muita polêmica no âmbito da prova, visto que a Lei 11.180 de 90 trata de maneira diferente. Show de bola, pessoal? Então fica essa ressalva aí, a dica 21. Grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.